boa tarde, que Deus abençoe sua tarde. Seja bem-vindo a essa live, que é uma live diferente. Eu tô anotando aqui para quem for entrar depois, para saber. Eu pensei assim, já que eu vou fazer minha unha, vou fazer minha unha batendo um papo. E me veio um versículo que foi Provérbios 14:1, sobre a mulher tola e a mulher sábia e a mulher tola. Por quê? Mãos. E eu quero chamar sua atenção para isso. Se você não me segue, me siga para você poder acompanhar as minhas lives, poder acompanhar o conteúdo. Eu tenho um canal no Instagram, no YouTube, para você poder assistir alguns vídeos. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. A unha já está praticamente pronta, porque eu já tirei cutícula, já lixei, já cortei, já fiz o que tinha que fazer. E por que eu pensei em fazer isso? Bom, primeiro, vamos ler o versículo, né? Provérbios 14, verso 1 vai falar assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A gente precisa entender o seguinte: para você edificar e para você derrubar, você vai usar as suas mãos. Então, a diferença aqui vai estar exatamente naquilo que você vai fazer, porque as duas vão usar as mãos. E é interessante você entender, porque o que separa a mulher tola da mulher sábia é aquilo que ela buscou aprender, aquilo que ela buscou de conhecimento, mas principalmente aquilo que ela colocou em prática. Tô precisando fazer a sobrancelha também. Aquilo que ela colocou em prática. Porque não adianta você ser uma pessoa que sabe muito e pratica pouco. Vou usar essa base bomba aqui. Ó, deixa eu ver. Acho que a luz aqui tá atrapalhando. Enfim, tô usando essa base bomba aqui. Já usei várias vezes, não vi resultado nenhum. Mas a gente vai usar assim mesmo. Então, o que você tem feito para poder edificar? Existe uma enorme diferença entre fundação e edificação. Porque tem pessoas que constroem as coisas achando que a base, que aquela parte sólida, tem que estar em pessoas, em coisas, em segurança. Por exemplo, a segurança que vem do trabalho. Quando você entende que a fundação tem que estar em Deus, em Cristo, a pessoa que firmou a casa na rocha é diferente da pessoa que firmou a casa na areia. Todas as duas casas, elas foram firmadas no mesmo lugar. Quando Jesus ele conta essa parábola, hora nenhuma ele fala sobre a casa em si. Ele não fala o aspecto da casa, o tamanho da casa, se a casa era bonita, grande, pequena, quantos quartos ela tinha. Ele fala apenas para a casa. Por quê? Não adianta você ter um palácio, uma mansão, uma casa gigante, se ela não for alicerçada na rocha. Da mesma forma também que não adianta você ter um barracão, um casebre, uma casinha que não está firmada na rocha. A questão aqui é sobre onde você está alicerçando. E o interessante é que, eu não sei se você já procurou saber sobre essa parábola, é porque os alicerces, eles foram feitos para serem perfurados, ou seja, é aquilo que você vai gastar de tempo, de investimento e que as pessoas não vão ver, porque o alicerce está do lado de dentro. Ninguém olha numa casa o alicerce dela, primeiro que nem dá para mostrar, já começa por aí. O alicerce está lá para baixo, está lá dentro, é igual a raiz de uma árvore. Existem raízes que acabam sendo tão grandes que elas vão para fora, mas a gente sabe que no geral vai ficar lá dentro. Aquilo que você faz no seu secreto, sabe? Aquilo que é entre você e Deus. Quando você vai jejuar, quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia. Quando você realmente vai fazer coisas que vão produzir esse alicerce, sabe? Essa criação, como é que eu posso dizer? Esse cavar. E isso dá trabalho. Muitas pessoas não querem gastar tempo fazendo seus alicerces, por quê?
Fazer alicerce é uma coisa que não tem visibilidade. Quando você faz alicerce, é algo que as pessoas não vão te ver fazendo. É algo que as pessoas não vão reconhecer de repente a sua autoridade, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Porque enquanto você está fazendo lá para baixo, isso é só entre você e Deus. Isso fica só entre você e Deus. É somente entre vocês. Tô na dúvida se eu passo esse daqui mais claro, esse aqui um pouco mais escuro ou o preto. Sou apaixonada com esmalte preto, mas eu tô achando que eu vou no mais clarinho aqui. E então, se você não for a pessoa que gasta tempo, que investe tempo preocupado com a sua base, com o seu alicerce, em ser firmado em Deus, porque quando Jesus contou essa parábola, ele não estava falando ali sobre ele estava falando sobre ser alicerçado na rocha, na palavra. E aí, quando você tem entendimento de que você precisa ter vida com Deus, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa jejuar. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de terem uma vida com Deus, porque elas não entendem a necessidade disso. É muito fácil você achar que é só você ir para a igreja final de semana, é só abrir a Bíblia ali enquanto o pastor tá pregando, tá falando, e aquilo dali já é o suficiente. Quantas pessoas você conhecem que tem relacionamento com Deus só de domingo? Você já viu o famoso ditado de motorista de domingo, que é aquela pessoa que só dirige no domingo e que dirige mal? Ou o famoso jogador de final de semana, que é aquela pessoa sedentária, que custa correr atrás da bola e só joga a bola no final de semana? Não adianta você achar que você vai ter um alicerce sólido, forte, firmado na rocha, se você ficar fazendo isso só enquanto você vai para o culto final de semana. Mesmo que você vá no culto 2, 3 vezes por semana. A gente precisa entender que o tempo que você passa do lado de fora, as coisas que você come são diferentes das coisas que você come em casa. O arroz com feijão, sabe aquela sustância, a comida ali, você faz isso em casa. E se você não buscar entender se você não buscar entender que a palavra de Deus, ela tem que ser alimento para você, você vai morrer de fome. E aí, morrendo de fome, você fica com a sua vida espiritual fraca. Quando a gente começa a entender que o pastor traz para a gente é um pasto que é para ser complemento e não para ser a principal refeição, a gente começa a buscar o nosso próprio alimento. E você ter essa busca em casa, você ter isso de entender que você precisa buscar a palavra de Deus como ser o seu conhecimento principal. Então, entender isso vai ser fundamental para você ter esse alicerce. A mulher sábia, quando ela edifica a casa, ela soube escolher o terreno, ela soube fazer esse alicerce, ela soube entender sobre construção. Porque tanto a tola quanto a sábia, elas vão usar as mãos para poder fazer isso. E se você não tiver entendimento de que as suas mãos vão fazer aquilo que a sua mente pensar, a sua mente imaginar, a sua mente desejar, você vai fazer as coisas e vai culpar terceiros. A tola, quando ela destrói, ela não pode colocar a culpa em alguém a partir do momento que ela destrói com as próprias mãos. Uma coisa que aconteceu recentemente, né, da Atena ter jogado a cadeira no Pablo, independente do que o Pablo falou, a mão que jogou a cadeira foi a mão do Datena, porque ele pensou, ele desejou. A mão dele respondeu para aquilo que a mente dele quis fazer. E é exatamente isso que vai separar, sabe? Que vai diferenciar a tola da sábia. Não é aquilo que ela faz. Aliás, não é o que a mão faz, é aquilo que a mão faz. Uma coisa que a gente aprende muito, de forma muito superficial, a mulher sábia edifica o lar. Tá, mas ela edifica como? De que forma? Que tipo de lar? De que jeito? Fica algo muito vago. Por exemplo, quando a gente pega o exemplo de Abigail, que depois ela casou com Davi, se tornou esposa dele,
ela era casada com Nabal. Ela era uma mulher sábia, mas ela era casada com Nabal, que era um homem tolo. Agora, imagina, como que uma mulher sábia casa com um homem tolo? Lógico que naquela época a gente pode até imaginar que talvez ela tenha sido obrigada ou não tinha outra opção, enfim. Só que hoje muitas mulheres escolhem errado com várias justificativas para não assumir a escolha errada. E aí, se você escolhe um terreno errado, você pode até conseguir fazer uma boa edificação, só que vai dar trabalho. Aqui onde eu moro é um bairro novo e tem várias casas geminadas. A minha casa, por exemplo, é geminada também. São 4 casas, 2 embaixo e 2 em cima. A minha é uma da de baixo. A gente tem os muros separados, é tudo individual, mas não é minha a casa. Eu não posso chegar e fazer tudo o que eu quiser. Se eu quiser construir em cima, por exemplo, eu não posso, porque tem a vizinha que mora em cima. Se eu quisesse, de repente, fazer algo do lado, eu não posso, porque tem a vizinha do lado. Então, eu não posso reclamar da casa que eu moro, uma vez que eu comprei essa casa neste terreno. E isso faz total diferença. Eu posso fazer o alicerce que eu quiser. A casa já está pronta. Eu não posso derrubar essa casa. Tem mais 3 casas em volta. Então, quando você vai decidir entrar num relacionamento, você precisa pegar um terreno que está sem construção, um terreno que vai aceitar receber esse alicerce. Por que que muitas mulheres acabam carregando esse peso no relacionamento? Porque elas escolhem um terreno que está cheio de construção, tá com entulho, tá com a mãe, tá com a ex, tá com, às vezes, atual, porque é o que tem de mulher pegando homem casado, né, e tal. Então, se você pega um terreno que tá cheio de BO, que tá cheio de problema, ele vai te dar dor de cabeça. Então, aqui nesse bairro que é novo, aqui eram várias fazendas, e aí os donos, né, eles começaram a vender para as construtoras poderem fazer essas casas geminadas. E tem um terreno que ele fica na rua, minha mãe mudou aqui para perto, que fica na rua da casa da minha mãe. Gente, o terreno é assim, ó. O terreno é desse jeito. Para você construir, você precisa construir assim. O terreno, ele é assim. E imagina, e ele tá à venda lá, ó. Imagina a pessoa que comprar esse lote. Ela vai ter que fazer como é que chama? Vai ter que escavar lá, vai ter que tirar a terra lá, para poder nivelar. Ou ela vai ter que fazer alguma outra coisa, que eu não sei o que. Ela vai construir a casa, eu já vi, meu tio já teve uma casa que era construída num terreno assim. A casa era maravilhosa, mas o terreno era desse jeito. Então, é você entender primeiro o terreno. Quando você entra num relacionamento, você precisa saber o que passou por aquele terreno. Aquele terreno já teve uma construção, a terra daquele terreno está muito mexida, de repente tem coisa cavucada lá para dentro que está escondida, na verdade, né, para dentro daquele terreno, que depois que você constrói, que começa a aparecer. Antigamente, as pessoas eram enterradas nas igrejas, né? Porque não tinha muitos cemitérios e porque quem tinha dinheiro pagava para ser enterrado ali na igreja. Então, imagina, de repente tem osso lá de ex, tem lembranças, coisas que vão atrapalhar essa nova construção. A gente precisa entender isso, que a mulher sábia edifica o lar. Só que a edificação, ela começa antes. A sabedoria não vem só na edificação, vem no antes. E isso tem faltado em muitas mulheres. Quando eu criei o e-book Meu Primeiro Amor, que é para quem ainda não se casou, ou casou e já separou, mas enfim, é para quem não está casada. Ele é para quem está solteira, para quem está namorando, está noiva, enfim. Porque tem coisas que você precisa saber antes de você casar. Eu lembro quando eu fiz o curso de noivos, eu fiz curso de noivo 2 vezes. Eu cheguei a ficar noiva antes de conhecer o João, meu marido. E é muito engraçado porque a gente precisa abrir os olhos antes. Não adianta querer abrir os olhos depois. E eu lembro exatamente, no primeiro dia, a pastora, o casal de pastores que ministrar o curso de noivos, ela falou assim, tem gente que vai terminar o curso de noivos e vai casar.
Tem gente que vai terminar o curso de noivos e vai separar. E tem gente que nem vai terminar o curso de noivos e vai separar. E na hora que ela falou isso, eu falei, vai ser eu. Eu tinha certeza. Porque quando eu entrei para o curso de noivos, para aquele relacionamento, eu já tinha muitas dúvidas. Primeiro que era um relacionamento que eu não amava aquela pessoa. E aí já começa por aí. Como você fica num relacionamento com alguém que você não ama? Existem bases que são necessárias. Ah, o amor vem com o tempo. Se você acha que pode casar sem amor, ok. Para mim, isso era uma das coisas que eram necessárias. Atenção, carinho, respeito, amor. Tem várias coisas que você precisa ter na sua lista. Tem pessoas que não têm lista nenhuma. Se você for no supermercado com fome, você vai pegar um monte de porcaria para poder matar a sua fome, você não vai pegar coisa saudável. O que você precisa comprar, você vai acabar deixando para trás. Se você vai para o supermercado precisando comprar um monte de coisa sem lista nenhuma, você vai esquecer alguma coisa. Então, quando você vai para o supermercado, você tem que ir com uma lista pronta. O que você quer, o que você precisa. E é fundamental você saber o que você quer, mas também o que você não quer. Porque quando a gente foca muito no que a gente não quer, a gente acaba deixando para trás o que a gente quer. E isso no dia a dia vai ter um peso gigantesco. Isso vai, não tem problema. Ele é marombeiro, ele treina, ele malha, ele faz dieta, eu como tudo, eu não tô nem aí para minha saúde, eu não vou para academia, a gente vai dar super certo. Será que vai? A longo prazo, será que vai? Vai chegar uma hora que no domingo ele vai querer sair para fazer uma coisa, você vai querer dormir. O relacionamento começa a ficar frio, começa a ficar distante. Essa ideia de que os opostos se atraem é a maior mentira. Os opostos não se atraem. Os opostos, eles acabam se repelindo de tal forma que a distância faz com que o relacionamento esfrie. Se você é uma pessoa muito diferente do seu marido, do seu namorado, se você estiver namorando, estiver noiva, se vocês são muito diferentes, será que não valeria a pena analisar se talvez não seria melhor colocar um fim? E eu lembro que quando faltava a última aula, e aí na próxima semana seria a formatura do curso. Eu peguei e terminei. E aí eu falei pro pastor que eu tinha terminado, eu tava dando, avisando para ele que afinal de contas eu não ia mais. E aí ele perguntou por quê? Eu falei, porque se eu casar eu vou separar. Ele falou, que bom que você viu. E eu gosto de gente assim. Quando você enxerga que algo não tá bom para você, que não é aquilo, e você fala para uma pessoa, aquela pessoa fica insistindo, tenha muito cuidado. A não ser que é algo que Deus colocou na sua vida e você tá indo contra a vontade de Deus, beleza. Mas quando é algo que você sabe que aquilo dali não é da vontade de Deus, aquilo dali não tá te fazendo bem, aquilo dali não é para você e você quer sair e fica a gente insistindo, tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. E aí ele pegou e falou, que bom que você viu e tal. E aí achei melhor finalizar e foi a melhor coisa que eu fiz. Meses depois conheci o João, que é o meu marido. Mês que vem a gente faz 8 anos de casamento. E então, você precisa começar a entender onde você vai construir, não só sobre relacionamento afetivo, mas qualquer coisa na vida, as amizades. De repente você quer construir amizade com uma pessoa que é extremamente problemática, uma pessoa que é folgada, que suga. Relacionamento é via de mão dupla. Não existe relacionamento onde só um faz, porque aí deixa de ser relacionamento e vira o quê? Interesse. Eu ligo para você, eu que te chamo, eu que vou, eu que cedo, eu que ajudo, eu que faço. O que é isso? É serviçal? Isso não é amizade, isso não é relacionamento. Então, para qualquer coisa na sua vida, você precisa ter a sabedoria para antes de você começar a fazer. Teve uma vez que uma pessoa tinha me chamado para fazer algo e quando ela começou a falar, a princípio eu tinha gostado da ideia, mas depois as coisas que a pessoa falou me gerou um certo incômodo, um certo desconforto. Eu peguei e orei e pedi a Deus que me mostrasse se era para realmente eu fazer ou não.
E Deus fala com cada um de uma forma. Deus fala muito comigo através de sonho. E o sonho que Deus me deu era muito claro de que não era. No sonho eu ia atravessar a rua e uma voz falava, não vai. E aí eu não ia. E questão de segundos passou um caminhão, o caminhão tombou, se eu tivesse ido, o caminhão tinha caído em cima de mim. E no sonho eu falava assim, nossa, então é assim que o Espírito Santo fala comigo. Como que Deus, ele é maravilhoso, né? Em responder a gente de uma forma tão clara, porque eu pedi para ele e foi no mesmo dia, assim, à noite, que eu peguei e tive esse sonho. Se você tem dúvida de algo, peça para Deus te falar. Se é algo importante, se é um passo sério que você vai dar, é melhor você não dar passo nenhum e esperar a direção de Deus, do que você, de repente, dar um passo e depois ter que contornar, ter que voltar, ter que resolver. A tola, ela vai destruir, ela vai derrubar. Por quê? Construção é uma coisa que você faz aos poucos. Por mais que hoje existe aí as casas pré-fabricadas, existem, né, as coisas que ficam prontas muito rápido. Por mais que... Achei que era o Felipe. Por mais que tenha essa parte das coisas ficarem prontas rápidas, ainda assim leva um tempo. Então, se você, de repente, tá querendo algo e você sabe que vai levar um tempo e você começar a acelerar o processo, isso vai atrapalhar a sua construção. Um tempo atrás, a gente estava mexendo aqui em casa, porque até então o muro meu com o da de cima não tinha sido separado ainda. Então, a gente foi fazer esse muro aqui no meio e colocar os portões individuais. E aí, quando o pedreiro estava mexendo, ele fez uma parte assim do cimento, que ele falou que tinha que esperar secar para depois fazer um não sei o quê, para depois fazer não sei o quê, ou seja, tinha que esperar aquilo dali, não tinha mais o que fazer. Se ele fizesse isso antes da hora, iria comprometer todo o processo que ele estava fazendo. E às vezes a gente faz isso. A tola, às vezes ela não derruba uma construção pronta, às vezes ela derruba aquilo que ela está construindo. A gente tende a achar que a tola destrói. Eu não sei você, mas desde criancinha, quando eu ouvia esse versículo, a minha cabeça pensava assim, a mulher sábia edifica a casa. Aí eu imaginava ela construindo a casa, só a casa. E a tola destrói. Aí vinha na minha cabeça uma mulher destruindo a casa. Desde novinha eu tinha essa imagem assim na minha cabeça. E aí a gente acha que as coisas são destruídas só depois que elas estão prontas. Você não precisa esperar uma casa ficar pronta para poder destruir. Você pode destruir algo que está em construção. Até porque, quando se trata, por exemplo, de casamento, para um casamento finalizar, ou é com até que a morte o separe, ou é com a volta de Jesus. Se uma pessoa destrói um casamento, ela está destruindo algo que está em construção. O meu casamento, ele não está terminado. O meu casamento está em construção. Até que a morte separe, até que Jesus volte, nós estamos construindo o nosso casamento. Então, a tola, ela vai derrubar aquilo que está em construção e não aquilo que está pronto. Quando se trata de casamento, quando se trata de relacionamento, quando se trata de empresa. E quando a gente pega esse versículo para colocar na vida da gente, a gente pode falar até sobre nós. O que você tem sido tola e tem destruído na sua vida? A gente leva esse versículo muito... Deixa eu até abrir ele aqui de novo. A gente leva esse versículo muito para essa parte de casamento, de relacionamento. Porque se você pegar o capítulo anterior, Provérbios 13, o último versículo fala assim: o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Aí vem: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A gente sabe que casa pode ser casa, isso aqui, casa, mas pode ser casa. Casa. Nós não somos templo do Espírito Santo? O seu corpo também é essa casa. Como que você tem construído e edificado o seu corpo? Tem pessoas que fizeram do seu corpo, no lugar de ser templo do Espírito Santo, tá virando tabernáculo. O seu corpo é templo, não é tabernáculo.
Aí você vai ver, a pessoa come horrores, ela come as emoções, ela fica nervosa, ela ataca a geladeira, ela fica com raiva, ela come, ela fica nervosa, ela come. Qualquer coisa é motivo para ela comer, ela come o tempo todo. E aí você tem que ter muito claro isso dentro de você, que você precisa cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Por exemplo, quando eu vejo pessoas falando sobre tatuagem, eu tenho 3 tatuagens. Quando fala que o versículo fala que você não pode marcar o seu corpo porque é templo do Espírito Santo. Primeiro que o contexto desse versículo, Paulo está falando sobre promiscuidade. Naquele contexto ali, ele está falando sobre o pecado que você comete no seu corpo e não fora dele, que é a pessoa que pratica o sexo antes ou fora do casamento. A pessoa que faz antes de se casar e a pessoa casada que faz com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então ali ele está falando sobre isso, sobre você cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, em relação à promiscuidade. E tem pessoas que não cuidam de forma nenhuma. Se você está nesse corpo e você precisa ir para a igreja, precisa trabalhar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, da família, como que você vai cuidar do seu corpo? Como que você vai fazer as coisas se você não cuida do seu corpo? Você precisa beber água, você precisa dormir bem. Uma fase que é extremamente difícil na vida de uma mulher é quando os filhos são pequenos, principalmente quando eles ainda amamentam. Uma das melhores coisas que eu fiz foi desmamar o Felipe, porque o sono dele estava péssimo. Os meus filhos mamaram bastante, o Rodrigo foi até 2 anos e 8 meses, se não me engano. E o Felipe eu tirei bem antes, eu tirei com 2 anos e 1 mês, ou 2 anos e 2 meses, acho que foi 2 anos e 2 meses. É, porque eu fiz uma confusãozinha, acho que foi 2 anos e 2 meses. Então, assim, mamou demais, já tava com a boca cheia de dente, não precisava mamar mais. Só que isso estava atrapalhando muito, porque eu sentava para comer, o menino queria vir mamar. Ele não comia direito comida. O Rodrigo, em todos os casos, ele comia comida e mamava, mas o Felipe não. Ele deixava de comer para ficar mamando. Ele acordava de madrugada várias vezes e não era fome, porque ele mal mamava, ele já voltava a dormir. Então, eu simplesmente resolvi tirar e falei, vou tirar na marra. Ai, Natália, isso deixa consequências. Bom, vai depender da forma que você tirar. Do Rodrigo, eu tentei de várias formas e eu vi que não estava sendo legal. Então, eu passei base, fica a dica. Eu passei base no bico do peito e aí tampou. Então, quando ele mamava, não saía leite. E eu já tinha avisado pra ele que ele já estava grandinho, que ele era um rapazinho, que ele não precisava mamar e tal. Então, eu passei, tampou e ele mamava, o leite não saía. 1, 2 dias ele pedia e tal, e assim, coisa de uma semana ele já nem falava mais. Foi super tranquilo. Oi, Sil, boa tarde. Agora já o do Felipe, eu passei a base também. O que eu pensei? Já que deu certo com um, vai dar certo com o outro. Eu não sei o que esse menino aprontou. Ele deve ter uma boca de aspirador, porque aí ele conseguiu tirar a base, ou então a base era muito ruim. Eu sei que a base saiu e ele não é bobo nem nada, percebeu, pegou e arrancou. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu peguei esparadrapo, coloquei. Eu não falei que tava dodói, não falei nada disso, tava machucado, não falei nada disso. Eu cheguei a falar com o Rodrigo na época e eu me senti muito mal, primeiro porque eu tava mentindo e segundo que ele começou a chorar, eu peguei e tirei. Então, eu falei pro Felipe que aquilo é porque ele não precisava, que não era para ele mamar, porque ele já podia comer. E aí, foi também 1, 2 dias, mais ou menos. E assim, o sono dele melhorou, virou outro. Ele passou a comer muito melhor, então foi benéfico para eles. E nisso, a gente precisa perceber quando a gente não tá também deixando as coisas sobrecarregarem a gente. Quando a gente fica horas e horas no celular à toa, quando a gente vai dormir tarde por motivos desnecessários. Eu tenho mudado a minha rotina, ainda não tá da forma que eu gostaria, que eu preciso passar a acordar cedo da forma que eu quero acordar, eu ainda não tô. Eu passei babosa. Eu cheguei a passar borra de café, passei boldo, passei remédio de pirona, não, Novalgina.
de pirona. Eu sei que eu passei algum trem assim, mas pro Rodrigo não resolvia. Ele mamava, ele fazia cara feia e mamava assim mesmo. Com ele não resolveu muito, não. Mas graças a Deus deu certo. E eu fiz isso também porque ele também só dormia mamando. Gente, é um desgaste muito grande. Amamentar é muito bom, é uma dádiva de Deus. Eu agradeço a Deus que eu tive muito leite, eu pude amamentar meus filhos. Não precisei preocupar com mamadeira, em comprar leite. A gente não teve esse gasto para honra e glória do Senhor, que eu sei que é um gasto alto. Só que chega um momento que fica cansativo. Não tem mais motivo para você amamentar uma boca cheia de dente. Não tem porquê, entendeu? E tem mulheres, gente, eu já vi mulher que falou que amamentou até 3, 4, 5, 6 anos, gente. Pelo amor de Deus, tá mamando o quê? Isso cria uma dependência emocional, isso depois lá na frente vai dar um problema. Aí a criança para de mamar, começa a chupar bico, é mais uma dependência que ela vai gerar, mais uma dificuldade. Meus filhos vão chupar o bico, porque depois é um estresse para você tirar. Para que colocar uma coisa que vai ficar servindo de afago, de aconchego, se depois você vai ter que tirar? E sem contar que bico é nojento. Se você não for uma pessoa muito cuidadosa, muito higiênica, bico é o trem mais nojento que tem. A minha prima, uma prima minha usava bico. Eu fervia o bico dela não sei quantas vezes por dia. Então o bico dela era assim, limpíssimo. Mas eu tenho nojo de bico, porque bico é um trem nojento. Então, voltando, né, pra mensagem, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar do seu sono, precisa beber água, precisa cuidar da sua mente, das suas emoções. Tem pessoas que ficam deixando as emoções acumularem. Gente, tem gente que quando a gente fala as coisas, elas ficam arredias, ficam reativas. Já teve gente que brigou comigo, que, nossa, falou desaforos, coisas desnecessárias. Só por eu falar que tem gente que come as emoções, e é uma pessoa que come as emoções. Pessoas que precisam tratar, liberar perdão, pedir perdão. Quantas mulheres que estão obesas, e aí quando você vai ver, ela tá comendo coisa que ela não resolveu. Problema da infância, problema que ela teve ao longo da adolescência, problema que ela tem até hoje. Pessoas gastando compulsivamente, comprando coisas que não precisam, gastando coisas com coisas desnecessárias, se endividando, comprando coisas que às vezes vão ficar guardadas. Eu conheço gente que já chegou a dar coisas que estavam na etiqueta, de comprar coisa igual e chegar em casa e ver que tinha igual, porque nem lembrava que tinha aquilo igual. Olha isso. Que ponto que as pessoas estão chegando, querendo preencher? Primeiro que o primeiro preenchimento tem que ser Deus. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa buscar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Se você não buscar Deus em primeiro lugar, você pode ter uma vida com as outras coisas sendo acrescentadas. Só que essas coisas, isso me veio aqui agora. Nossa, gente, Deus, ele é muito maravilhoso. Quando a palavra fala para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas, eu tô arrepiando aqui. É porque se você não busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser para te preencher. E tudo aquilo que você tenta preencher com as coisas do mundo, você não vai ser preenchido. É por isso que o número de doenças mentais, emocionais, estão cada vez maiores. Pessoas ansiosas, estressadas, depressivas, cheias de transtorno, cheias de se entupindo de remédio. Tem pessoas que vão ao psiquiatra porque elas não querem ser curadas, elas querem ser medicadas. Porque quem prescreve medicamento é o psiquiatra. Eu sou terapeuta. Eu posso te ajudar dentro da terapia, mas dentro de um medicamento, isso é com o psiquiatra. Então, tem pessoas que vão ao psiquiatra porque elas querem ser medicadas. Aí, quando ela está medicada, ela está anestesiando a dor, mas o problema continua, as coisas continuam. Então, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino e a justiça, para que as coisas sejam acrescentadas, para você não começar a usar as coisas para serem um tapa-buraco, sabe? A pessoa tá com a alma ferida,
E aí, no lugar dela colocar o remédio para poder sarar, para poder curar aquela ferida, ela vai e coloca um sapato novo. Aí ela coloca uma roupa nova. Aí ela vai e coloca um cabelo com um corte novo, uma pintura diferente. Isso é muito bom para sua autoestima, para o seu ego, para sua parte da vaidade. Não falo no sentido assim daquela vaidade que é de pecado, sabe? Aquela pessoa vaidosa e tal. Mas no sentido assim de você se sentir melhor, se sentir mais bonita. Você pode se cuidar. O problema é quando você começa a se cuidar para não ter que cuidar daquilo que está na sua alma. Tem um desenho que meus filhos gostam demais. Chama Os Croods. Beijo, vai com Deus, Deus te abençoe. Tem um desenho que chama Os Croods. É o desenho sobre a época lá dos Homens das Cavernas. É uma família. E eles conseguem sobreviver, né, e tal, tudo bonitinho. Mas aí a parte que eu quero contar é que chega uma hora que aí eles conhecem um menino, a filha conhece um menino, e aí mais pra frente eles começam ali a ter aquele namorico e tal. Quando ela fala assim, que ela já machucou em vários lugares, ela chegou a perder o dedinho do pé. Ela tem várias cicatrizes, várias, pelo corpo todo. E aí ela fala que aquilo tá doendo sem ela ver. E eu achei legal eles colocarem isso no desenho, porque às vezes a criança, ela tem dificuldade de falar sobre aquilo que ela sente. Imagina sobre aquilo que tá doendo e ela não está vendo. Porque quando é um machucado, a criança olha. O Felipe, nossa, gente, o Felipe, ele é todo ralado. O Rodrigo, ele não cai igual o Felipe cai demais. Meu Deus. Ele tá com uma cicatriz assim, que só nesse mesmo lugar, ele machucou 3 vezes. Ele machucou a primeira, tava melhorando, ele machucou de novo. Ele já conseguiu ter um galo e ele cair e deu o galo em cima do galo. E aí ele caiu de novo, ele cortou em cima do galo. É surreal os tombos do Felipe. Só Jesus. E ele olha para aquilo, ele fala, tá doendo, mamãe, dói, que não sei o quê. Então a criança, ela tá enxergando, e às vezes a gente é assim. A gente quer olhar para algo, para tentar usar aquele algo para suprir, sabe? Para ser o curativo, para poder amenizar. Só que tem coisa na vida da gente que a gente não vai ver o processo de cura, e aí que vai ser mais doloroso ainda. Porque parece que você não tem noção se você está sendo curada, se está resolvendo, se está dando certo. Igual hoje mesmo, ele estava cutucando lá uma casquinha para tirar do machucado do joelho. E eu falando para ele parar de tirar, por quê? Sabe aquela casquinha fininha, quando você tira, sai? Aquelas ele tinha tirado. Só que essa era aquela casquinha bem grossa. Tava bem grossa, que se ele puxasse ia arrancar. E às vezes a gente faz isso. A gente acha que o negócio já tá pronto, aí a gente vai lá e fica cutucando, ao invés de esperar o negócio terminar de cicatrizar. Aí é onde a gente parece que fica naquele ciclo. É onde entra no sofrimento, sabe? Quando você começa a se curar e aí você se fere. Começa a se curar, aí você se fere. É quando você fica voltando no passado, voltando na dor, voltando no que te fizeram, no que te falaram, no que você deixou de fazer. Por exemplo, tem algo que eu tive que tratar muito dentro de mim, um arrependimento de não ter feito, sabe? E de ter deixado fazer em algo que foi algo que eu deixei fazerem, sabe? E isso, nossa, me gerava, que eu falava, ai meu Deus, eu tinha que voltar no tempo, eu tinha que conseguir resolver. E isso é ficar arrancando a casquinha. Já foi, eu tinha 18 anos. Já foi, já aconteceu, já passou. O que né, fizeram comigo já foi, não tem como resolver. Não dá para voltar atrás. E quando você fica voltando, você fica sendo tola. Você fica derrubando a sua construção. Você fica o tempo todo derrubando sua construção. Aí você começa a construir sua casa, aí você coloca assim o quadro, aí você lembra. Nossa, quando eu tinha 5 anos, eu tinha um leão, e aí me roubaram o leão.
Ai, a minha mãe deu meu leão para os outros. Aí você vai e começa a ter raiva desse leão. O que que esse leão tem a ver? Me chamavam de leão quando eu era criança, por causa da juba, que meu cabelo é cacheado. E aí teve uma fase que ele era bem cacheadão e falava que era uma juba. Aí imagina se eu começo a ter raiva do leão por causa da juba dele, porque me chamavam de juba de leão. São coisas que você precisa ir tratando, porque senão isso vai atrapalhar a edificação. Você vai deixar de ser sábia, você vai parar de edificar e você vai começar a derrubar. E uma coisa que a gente também precisa saber é que o processo de construção não é para você disputar com o outro. Tem gente que vive numa disputa com a gente, parece que é algo velado, mas assim, acaba ficando um tanto quanto descarado, sabe? Eu lembro quando eu engravidei, passou uns meses, uma pessoa engravidou, e aí meu marido falou assim, essa pessoa engravidou só porque você engravidou. Por causa todo do contexto. A pessoa não era casada, tinha acabado de começar a namorar, ou seja, não tinha nem motivo para a pessoa engravidar. E a gente vê essas disputas, sabe? Quem casa primeiro, quem faz faculdade, quem fica rico, quem tira carteira, quem tem carro, quem faz, quem não sei o quê. E as pessoas começam a fazer essas disputas para ver quem faz, quem faz, quem faz. E aí, às vezes, a pessoa tá fazendo coisas que ela nem queria fazer e tá fazendo só para poder competir com você. Às vezes, ela tá fazendo algo que não queria, só que como você não tem condições hoje para poder fazer, por exemplo, eu quero entrar para academia, só que hoje eu não tenho condições de entrar na academia. Aí a pessoa sabe que eu quero, que eu não tenho como, aí ela vai lá, ela detesta academia. Aí ela vai lá, entra na academia só porque eu não posso entrar. Ela não gosta de malhar, ela não quer malhar, ela entrou só porque eu não posso entrar. Entendeu que as pessoas fazem isso com a gente? As pessoas próximas, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com os lugares em que a gente vai chegando, que Deus vai nos colocando, porque elas veem que a vida não está caminhando. Eu lembro de uma vez, um parente me pedir para fazer algo para ele, que é algo que, modéstia à parte, eu faço muito bem feito, só que não é algo que hoje... Aliás, não é algo que faz parte do meu propósito. É algo que eu faço para mim. E direto uma pessoa ou outra me pede para eu poder fazer isso. E quando ele me pediu isso, eu fiquei tão chateada. Em que sentido? Primeiro porque, de certa forma, ele estava desvalorizando o meu trabalho. Porque o valor que ele iria me pagar era um valor bem ridículo. E segundo, porque ele sabia o que eu estava fazendo, onde eu queria chegar, e no lugar de me ajudar em relação a isso, ele não valorizou aquilo que eu estava fazendo. Pra você entender de uma forma bem clara. Imagina um hospital abrir uma vaga para recepcionista, e aí chega um médico lá e aí fala assim, pode ocupar a vaga de recepcionista? Só para você entender. Às vezes a gente já tá aqui em cima e as pessoas querem nos colocar aqui embaixo. Às vezes a gente já tá aqui em cima e as pessoas querem de toda forma nos puxar para baixo. Mas não é porque ela não vai subir. É porque ela decidiu que aonde ela tá é confortável. Ela não quer pagar o preço para subir. Ela sabe como que é difícil. Gente, é muito difícil você mudar sua vida. Quando você começa... Justo agora, meu amor. Bem agora que eu acabei de passar esmalte. Então, quando você decide pagar o preço para poder ter essa mudança na sua vida, finalizei minha unha. Quando você decide pagar o preço para poder ter uma vida nova, uma vida transformada, gostou? Gostou? Vai, deixa. Acordou, tá de ovo virado ainda. Quando você decide fazer com que a sua vida seja diferente de verdade, sabe? Quando você quer pagar o preço de ser uma pessoa que cuida da saúde, uma pessoa que treina, as pessoas vão te criticar porque você deixa de comer certas coisas, vão rir da sua cara porque você decidiu ser um cristão verdadeiro, genuíno, é aquela pessoa que pede perdão,
que recebe perdão, que aceita, que se perdoa. Nossa, mas você fez tal coisa, você se perdoou disso? Claro que sim. Por que eu não vou me perdoar? Não, senhor. Esse não. Por que eu não vou me perdoar? Se Deus me perdoou, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que perdoar o próximo. Porque senão eu me coloco acima de Deus. Quem sou eu para achar que o outro não merece meu perdão, sendo que foi pago na cruz, foi Jesus. Eu não fiz nada para que existisse o perdão. Eu sou tão necessitada de receber esse perdão como qualquer outra pessoa. Deixa a mamãe te dar outra coisa, peraí, vou te dar um negócio bem legal. Então, quando a gente se coloca nesse patamar de que o que ele fez é imperdoável, a gente está apenas deixando bem claro que a gente também é imperdoável por Deus. Então, nessa de, agora voltando, para poder finalizar, porque aí eu não vou conseguir falar tranquilamente. Você vai deixar a mamãe falar? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Passa a perninha, ponto. Quando a gente se coloca nesse patamar de você vai construir ou você vai derrubar, você precisa ter muito isso em mente, de que agora são as suas escolhas que estão em jogo. Aquilo que você decide fazer. A gente gosta de dar muita desculpa de, eu não sabia. Na época de hoje, no tempo que a gente vive hoje, é impossível você não saber, nem que seja um pouquinho. O celular, né, a internet, ela se tornou, ao mesmo tempo que o pior inimigo de uma pessoa, porque as pessoas estão completamente viciadas, se tornou também o melhor amigo. Porque aqui você consegue ouvir palavra de Deus, você consegue fazer terapia, você consegue fazer exercícios, você consegue aprender sobre qualquer assunto. Eu achei engraçado que eu estava assistindo um negócio falando sobre educação de filhos, e o Rodrigo, ele tava para ir para a escola. E aí eu falei assim, filho, vá lá calçar seu tênis. Aí ele, não, mamãe, eu não posso ir. Eu estou assistindo o que ela tá falando. E ele mal prestando atenção no que ela tava falando. Eu achei interessante ele prestar atenção. Mas enfim, a gente tem na palma da mão acesso. E muitas pessoas, no lugar de usar esse acesso para poder transformar suas vidas e também usarem para transformarem as vidas de outras pessoas, elas estão usando para poder perder tempo. Estão usando para ficar vendo a vida do outro e se comparando. Gente, uma das piores coisas é a comparação. Direto alguém fala para mim, nossa, eu queria ser a mãe tranquila que você é. Gente, eu não sou uma mãe tranquila, eu tô longe de ser uma mãe tranquila. Eu grito, eu brigo, eu faço um monte de coisa que eu ainda estou no processo, eu tô na construção. Tem hora que eu coloco um tijolo, tem hora que eu derrubo 10. Tem hora que eu coloco 20, tem hora que eu derrubo 5. A diferença entre a sábia e a tola é aquilo que ela decidiu fazer. A tola, ela decidiu ser tola. Porque tem hora que a sábia, ela vai ser tola. Ela não é a sabedoria. Ela tem sabedoria. Ela não vai ser perfeita. Não. Senão vai fazer meleca. Ela vai errar. Tem hora que eu erro muito com meus filhos. E tem hora que eu acerto muito, que eu fico orgulhosa de mim, que eu falo, nossa. Mas tem hora que eu erro. E se eu ficar usando como erro desculpa para permanecer no erro, eu vou ser a tola. Ah, não, filho. Ah, não. Olha aí. Não, você é um homem, rapaz. Não, homem não passa esmalte, não. Tem base para homem que é fosca. Olha a mão do papai. A mão do papai não tem esmalte, não. Não, tá bom? Tá, deixa eu passar só a base, então. Só assim que pode, tá bom? Você é macho, rapaz. Você é homem abençoado, homem valoroso. Vai casar com uma mulher maravilhosa. E vai fazê-la muito feliz. E ela vai te fazer muito feliz. Então, que você tenha em sua mente que você precisa ter atitudes de mulher sábia para que as suas mãos estejam em construção até a volta de Jesus. Que você possa aprender o que fazer e fazer o que deve ser feito com o que você aprendeu. Porque não adianta também você aprender um monte de coisa e não praticar. A gente tá nessa era, sabe, de ser esponja.
fica absorvendo um monte de coisa, um monte de conteúdo, fica de live em live, de pregação em pregação, de curso em curso, mas na hora de praticar, não pratica. Então é isso. Deixe de ser tola, pare de derrubar. Ah, e existe um momento em que a sábia derruba. Quando você começa a construir uma coisa e aquilo não é da vontade de Deus, ou aquilo não ficou bem feito, derrube, construa novamente. Só que na hora de derrubar, tome cuidado para você não acertar pessoas. Quando estavam quebrando lá na frente para poder tirar o muro inteiro, para poder fazer duas entradas, tava voando negócio para tudo quanto é lado. Eu peguei e saí com os meninos, eu não ia ficar perto. Então, quando você precisar destruir algo para poder construir outro, apenas tome cuidado para que isso não atinja outras pessoas. Para que pessoas que às vezes não tem nem nada a ver com isso, sabe? A pessoa tá lá passando na rua e leva uma tijolada na cabeça. Pois é. Apenas se atente para isso, para que você não seja aquela pessoa que sai afetando os outros, atingindo os outros, a pessoa ferida que sai ferindo os outros. Porque de repente você está edificando algo que é bom, que está bem feito, mas que não é da vontade de Deus. A gente precisa entender quando isso acontece. Não aperta não. A gente precisa entender quando isso acontece, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore boa, agradável, foi Deus quem fez, mas não era para Eva, não era para Adão. E às vezes a gente faz isso. Ah, é de Deus, eu vou aproveitar. Não, se não é para você, se torna pecado. Todas as vezes em que você quer algo que não é da vontade de Deus para sua vida, que não é para você, isso vai deixar de ser bênção na sua vida e se tornar maldição. Então é isso, que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe sua vida. Você dormiu pouco, viu, Felipe? Você dormiu pouquíssimo. Ó, pouquíssimo. Dormiu quase nada. Deus abençoe sua vida. Essa foi uma live bem diferente, fazendo aqui minhas unhas. Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Até a próxima. Manda beijo. Se essa live falou com você, mande para outras pessoas. Vamos espalhar o evangelho. E é isso. Deixe de ser tola e comece a ser sábia. Tchau.